quando atingiu, principalmente quando atingiu um determinado valor, aquilo para mim era mais do que suficiente. O que, que você vai querer juntar dinheiro? E Que, eu não usei esse dinheiro. que determinado valor é esse que você está falando? Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei, poxa, é muito mais do que eu preciso para viver em minha terceira geração. Então, a partir daí, eu nem Como é que o senhor controlo mais. recebia esses valores da sua parte? A minha parte eu recebia em conta no exterior. Tem um processo que o senhor foi condenado criminalmente, que é uma referência a duas contas que o senhor manteria no banco Júlio Bayer, em Mônaco, offshore, Milsart Overseas e Pamori Assets. Cada uma tem, as duas juntas têm um saldo de cerca de 20 milhões de euros. Essas contas são do senhor mesmo. São. Esse dinheiro é do senhor mesmo. São, e eu gostaria novamente de enfatizar o meu interesse de assinar uma repatriação, o que for necessário, para que esse dinheiro venha e volte aí para quem de direito. Esse dinheiro é fruto de desses recebimentos, É fruto de dinheiro que o Barusco encaminhou através das empresas. dinheiro de corrupção, então. Sim, E o senhor mencionou, o senhor renuncia, então, a esses sim, valores? senhor. E outras contas que o senhor tem com saldo lá fora? A outra conta é do Banco Kramer, também renuncio. O senhor Pedro Barusco prestou depoimento, diz que nesses contratos envolvendo essas sondas do pré-sal também teria havido a definição de um percentual de pagamento de propina em cima dos contratos. O senhor confirma ou não? Eu confirmo, eu confirmo. O senhor pode me descrever, então, como isso aconteceu, como isso foi definido? Pois não. Como é que foi o desdobramento? Ficou metade, metade nesse caso? Sim, o desdobramento pela primeira vez Hum. em todos esses anos, o Vacari não deu uma posição final. O Vacari falou assim, olha, nesse assunto específico, eu vou consultar o Antônio Palocci, porque o Lula encarregou o Palocci de cuidar desse assunto. Aí o Vacari vai, tem essa conversa, retorna e diz, olha, a posição não é de meia meia, a posição é de um terço, dois terços. Um terço para casa e dois terços para o partido. Então ficou certo, um terço para a casa e dois terços para o Partido dos Trabalhadores. Tudo mandou tudo, eu acredito que o contrato deva ter lá e isso comprova o que eu estou dizendo. Mas isso foi depositado numa conta No com os Banco valores do Kramer. senhor? É? No Banco Kramer. Aquela conta Que o senhor... Drenos? exatamente. E quanto foi aproximadamente que o senhor recebeu? Eu não sei exatamente, eu acho, se não me engano, 3 milhões e 800, uma coisa desse. Esses valores combinados com esses estaleiros, eles iam ser pagos Ao longo da obra. ao longo da obra. Então o senhor só recebeu parte Sim, do senhor. que foi acertado. Sim, senhor. O valor mesmo combinado era bem maior. Na época eu fiz uma planilha, Aham, só para ter uma ideia do que daria. A parte de um sexto daria 33 milhões de dólares. sei, Então, se multiplicar isso por 6, vai dar quase 200 milhões. certo. E em relação à parte que ia ser paga ao partido político, como é que ficou definido esse pagamento pelos estaleiros? Sim, os dois terços do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Disseu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. Ele afirmou isso pro senhor. Ele afirmou isso para mim e eu, na época, conversei com o Barusco e passei essa informação para ele. Falei, Barusco, olha, você não está lidando com um peixe pequeno. Né? A gente está falando aqui de peixe graúdo. Né? Eu tive, após a saída da Petrobras, 3 encontros com o Lula. Um em 2012, um em 2013 e o último em 2014. Uhum. Nesse encontro de 2012, para mim ficou muito evidente, fiquei surpreendido com o conhecimento que ele tinha sobre esse projeto de sondas.
Ele me questionou, só relembrando, eu já estava fora da Petrobras desde abril. Nós estamos falando que isso aí já é julho, esse primeiro encontro, se deu em julho de 2012, a meu pedido. Eu conversei com o Vacari que eu queria agradecer pelo período que eu passei na Petrobras. E ele começou a fazer algumas perguntas sobre a questão das sondas. Uma delas, por exemplo, é porque não tinha sido assinado o contrato ainda, já que tinha sido aprovado lá em abril. Falei, presidente, eu nem sabia que não tinha sido, estou fora da empresa, não sei responder. Então, eu fiquei surpreendido porque naquela hora, eu, o presidente Lula, né, Lula e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa na frente do Vacari. E na minha frente, poxa, ele está comandando tudo. O Vacari realmente era um braço que atuava para o Lula. Né? Aí teve um segundo encontro, que da mesma maneira ele fez perguntas sobre sondas, porque não estava recebendo até então, em 2013. Ele perguntou se eu sabia por que as empresas não estavam pagando. Eu não soube responder também, porque não acompanhava isso. E por fim, no último encontro, em 2013, em 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele me chama em São Paulo. Eu tenho uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Eu falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi. Mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele foi, falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto, e queria tranquilizá-la. Mas nessas 3 vezes, ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando.